O nosso texto de hoje ele se encontra em Gênesis, capítulo 3, e eu vou estar lendo versículos de 1 a 7. Né? O capítulo inteiro ele envolve aquilo que nós vamos falar hoje, mas a nossa leitura nós vamos estar fazendo do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Na mensagem passada, no domingo passado, na nossa reflexão, nós vimos um pouco aí a respeito da grande história, no qual nós estamos envolvidos, conhecer, então aí as 4 verdades que envolvem esse grande enredo, essa grande história, vai nos ajudar a gente viver então dentro do propósito de Deus e usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, enquanto vivermos essa história. E hoje nós vamos ver uma segunda verdade, e que diz respeito então ao fato de que nós perdemos tudo com a desobediência. A partir do momento em que o homem desobedeceu a Deus, ele perdeu todo o seu privilégio, tudo aquilo que ele tinha conseguido, quando estava no ápice ali da sua criação. Então, queridos, esse ato da desobediência, nós podemos, e eu gostaria de destacar 3 coisas aqui que envolve, o que envolveu esse ato, o que está ligado a esse ato na nossa história, que é um momento trágico. É um momento em que nós saímos daquele contexto de que tudo foi criado perfeitamente e passamos para um momento em que houve ali toda uma perda dos benefícios e de um futuro que estava preparado para nós. Então essa história então começa a se desenvolver de um modo trágico a partir desse ato da desobediência. E a primeira questão é que esse ato da desobediência ele foi motivado pela cobiça. Satanás ele teve uma participação ativa nesse processo aí da desobediência do ser humano. Ele estava ali no primeiro ato, em que quando os homens desobedeceram ao Senhor. Então, ele semeou ali então no coração de Eva o mesmo sentimento que motivou ele a rebelar-se contra Deus, ou seja, a cobiça. Que nós conhecemos a respeito de Satanás é que ele era um anjo de luz, estava na presença do Senhor, era ali alguém muito importante, mas ele cobiçou, querer ser igual a Deus, ter as mesmas atitudes, o mesmo poder que Deus, e isso fez com que ele elaborasse ali uma rebelião para tomar o poder, e ele foi expulso então. E quando ele veio para cá, então ele também tentou colocar e conseguiu colocar esse sentimento de cobiça, de querer no coração de Eva, que ali estava uma presa muito fácil, andando por um caminho que ela não deveria andar, que era estar próximo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele semeou esse sentimento no coração de Eva, e Eva infelizmente abraçou esse sentimento e teve atitudes ali. E olha o que Satanás fez, ele sugeriu a Eva a duvidar da palavra de Deus. Então ele pergunta: o que foi que Deus disse? Ele falou que não era para vocês comer nada daqui, nenhuma das árvores. E ela falou: não, nós podemos comer da árvore, mas dessa aqui que está no meio do jardim, não podemos comer. E aí o que Satanás fala? Não é bem assim que vocês não podem comer. O problema é que se vocês comerem, vocês vão adquirir um conhecimento, do mesmo conhecimento que tem Deus.
Então ele fez uma jogada ali, né, para que Deus fosse o vilão. Então ele sugeriu ali a dúvida no coração, contra Deus no coração de Eva. E também ele convenceu a Eva de que não teria problema. Não tem problema não. O que vai acontecer é que você vai ser igual a ele. Então não tem problema se você desobedecer, você cometer, né, esse pecado e comer desse fruto, porque você vai se tornar igual a ele. Não vai ter nenhum tipo de consequência a não ser essa, de se tornar igual a Deus. E esse foi o meio, né, pelo qual Satanás usou para que Eva, né, estivesse ali colocando no seu coração, ou despertando no seu coração o desejo de ter, o desejo de ser alguém mais do que aquilo que eles já estavam sendo. Estavam morando num jardim, num lugar maravilhoso, mas parece que queria mais, né? Então, a possibilidade então, aí da autossuficiência fez com que o casal, agora não só Eva, mas também Adão, né, cedesse a essa tentação. Que Eva comeu e ela levou para o marido, e o marido também tomou, mesmo tendo ele recebido da própria boca de Deus que não era para comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, entrou a desobediência, entrou o pecado no mundo através desse ato, um ato que foi motivado pela cobiça, querer ser igual a Deus e ter ali também, né, o mesmo poder e os mesmos privilégios. Uma segunda coisa que está relacionada a essa desobediência é a questão da corrupção de todo o ser. A desobediência trouxe o pecado ao mundo e à vida do homem. E isso fez com que ele se corrompesse por completo. Olha só que a corrupção ela afetou todo o ser do homem. O corpo, a mente e o seu coração, né, o espírito. Então, o entendimento, né, que os fazia viver num padrão justo, num padrão santo diante de Deus, foi totalmente corrompido. E agora o que acontece? Existe ali uma luta, né, entre bondade e maldade. O homem está entre ser bom, né, e fazer o mal. Antes da queda, ele não era tendencioso a fazer o mal. Mas agora com a entrada no pecado, ele passou a ter desejo, né? Aí o seu desejo não é unicamente para aquilo que é bom. Ele tem até algum certo desejo, mas não consegue ser bom como ele era antes, porque agora o pecado domina a sua vida. Existe também ali uma luta, né? Uma guerra constante entre o contentamento e a concorrência. Antes, o homem estava no jardim e Deus provia tudo para ele. Estava tudo bem, estava tudo feliz, né? E tinha um futuro brilhante na presença de Deus e eterno. Agora, a partir do momento da entrada do pecado no mundo, o homem virou inimigo de Deus. Agora, tudo que vem de Deus, ele rejeita, né? Ele quer sempre ter o controle, né, da situação. Então, o que é desejo melhor, né, para ele, é isso que ele vai lutar. Ele não se importa em fazer a vontade de Deus, porque agora existe essa luta, essa briga, essa concorrência, né, entre o contentamento e ali aquilo que é o desejo do próprio homem. Tudo isso fruto da corrupção. Todo o seu ser agora, ele está corrupto e ele busca os seus interesses são maus, né? Então, por causa da natureza corrupta que o controla, né, o ser humano é incapaz de agir de forma justa e agradável a Deus. Agora ele busca, né, viver para se agradar, para ter autossatisfação e sempre deixando de lado a pessoa do Senhor. Tudo aquilo que diz respeito a Deus, o homem é contra, né? Se é bom, se é ruim, mas se vem de Deus, ele é contra, por conta da sua natureza, por conta da sua corrupção. Mas uma terceira questão, fruto, né, dessa desobediência aí também, é que ela trouxe grandes consequências. Então, e aí a gente vê a partir do versículo 14 até o 24, o que foi afetado, né? O próprio Satanás foi afetado, aliás, a serpente, né, foi afetada, o homem teve e a mulher teve em si também uma consequência, e a própria natureza teve uma consequência por causa desse pecado, por causa dessa desobediência. Mesmo então tomados, né, pelo sentimento de culpa e se arrependendo e colocando diante de Deus, não fez com que o homem sofresse as consequências dos seus atos.
Isso não impediu que ele sofresse as consequências. Tá? Então, por serem criados, né, com capacidade moral, capacidade intelectual e livre, eles eram capazes de fazer as escolhas. Eles que escolheram, não foi Deus que escolheu para eles. Eles foram criados livres para poder escolher e, no entanto, essa escolha teria consequências. Então, como eles eram livres, né, então, tanto podia escolher, quanto também, né, deveria arcar com as consequências das suas escolhas livres. Mas, pela escolha errada de desobediência, claro que trouxe uma consequência terrível, né, para as suas vidas. Então, a primeira dela aqui é muito mais grave, né, da qual nós vivemos até hoje, as pessoas vivem até hoje, né, em busca de restaurar, é a questão da comunhão com Deus. Então, o homem perdeu o contato com Deus. O pecado fez separação dessa comunhão que Deus tinha com ele, de vir sempre conversar com ele. Então, agora, por falta dessa, né, presença e dessa comunhão com Deus, o homem vive sempre sem paz e sem esperança. A consequência da desobediência fez com que, né, Deus não tivesse essa comunhão mais com o homem. Essa comunhão foi rompida. O homem agora vive separado da presença do Senhor. E uma outra questão é ele agora teve, né, foi sentenciado a conviver com essas consequências. Como nós vimos no começo, né, existe a questão física, existe também uma questão moral, né, ali do ser humano, que agora ele tem uma dificuldade muito grande em ser justo e fazer o bem, porque agora ele faz muita a maldade, e a questão mesmo espiritual, que o homem está morto nos seus pecados e não tem ali por ele mesmo a certeza, a garantia de poder estar na presença de Deus. Isso foi uma grande perda, foi uma grande consequência que teve na vida do ser humano. Então, algo mais grave ainda é que essa sentença ela se estendeu para toda a humanidade. Não ficou apenas em Adão e Eva, mas se estendeu para todas elas. Por quê? Porque eles nos representavam. Eles eram os primeiros. Então, todos que nasceram agora a partir, né, de Adão, que foram os dois, né, a raiz de toda a humanidade, eles têm uma herança, né, a hereditária do pecado. E as consequências desse pecado também. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que nós nascemos em pecado. E nós nascemos em pecado porque esse pecado vem sendo transmitido, né, para nós de geração a geração. Então, houve uma consequência gravíssima e trágica, né, na vida da humanidade por causa dessa desobediência. E isso faz parte, infelizmente, da nossa história, né, e a maior parte, né, do desenvolvimento, do enredo aí, dessa queda que faz parte, né, da história ali, da nossa história, a história da humanidade. E eu queria concluir, né, deixando para nós aqui algumas questões para refletirmos, né, que quando nós entendemos o registro então da queda do homem, nós percebemos, primeiro, que todos nós somos culpados e merecedores do castigo de Deus. Então o homem, ele desobedeceu, e se ele desobedeceu, ele tem consequências, e as consequências, né, chegaram até nós, e nós somos merecedores porque nós estamos longe de Deus. A outra coisa é que a punição, né, não é injustiça de Deus. O fato do homem ser punido por causa da desobediência, ou, né, do inferno, ou de todas as coisas que nós passamos ruins aqui, não é culpa de Deus, não é injustiça de Deus, mas a questão, né, de nossa injustiça poder causar então um ato de justiça de Deus. A condenação vem de um ato justo, porque havia sido feito um pacto. Não coma, se você comer, você vai morrer. E terá grandes consequências. O homem desobedeceu, comeu, e agora ele tem que arcar com as consequências e toda a sua geração. E Deus teve que aplicar aquilo que fazia parte da aliança entre eles. Aquilo que ele tinha combinado com aqueles irmãos. E uma outra questão é que Adão nos representava. E ele nos comprometeu, né? E aí um grande problema, né? Tá aí um grande problema para nós, né? E ele comprometeu porque ele desejou algo a mais do que aquilo que ele já tinha.
Deus já tinha dado tudo para ele. Ele estava num jardim perfeito, maravilhoso, mas ele queria mais. E aí ele desobedeceu ao Senhor, nos comprometeu a vida dele e a vida de toda a humanidade. Mas antes que nós queiramos julgar, acima de tudo, né, a Adão, eu queria que você refletisse sobre uma questão, uma pergunta. Você acha que não faria o mesmo se estivesse no lugar de Adão? Acha que também não cobiçaria, não seria enganado, né, pela serpente ali e não faria o mesmo? A história seria diferente? Mas foi Adão que esteve lá e ele nos representava. E hoje, né, nós vivemos a consequência de toda essa história, né, que iniciou ali com uma beleza de uma criação perfeita, mas que houve uma desobediência e que trouxe grandes consequências na vida da humanidade. Que nós possamos reconhecer, né, a nossa atitude, né, diante de tudo aquilo que Deus requer de nós. Somos filhos de Deus e agora, né, nós podemos celebrar a presença dele porque ele nos livrou do pecado. O pecado que foi cometido lá no início e que fez com que a nossa história, né, tivesse esse drama tão grande. A nossa história tem esse drama devido ao pecado.